Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente! Estou aqui com o nosso programa falando hoje sobre sustentabilidade. O que ela pode nos ajudar hoje e no futuro, para que a gente não tenha problema nenhum. Quem é que vai falar sobre esse assunto? Ela que é professora, ela é mestre nessa ciência de sustentabilidade, ela entende só sobre tudo, ela é Thaís Garcia. Muito obrigado, meu amor, pelo convite. Essa linda, maravilhosa, vai bater esse papo com a gente, explicar realmente para quem tem dúvida, assim como eu também. Ela disse para mim já aqui no intervalo que eu sei o que é, só que eu não entendo bem o que pode ser sustentabilidade. Como é que é isso? Ciro, primeiro eu queria agradecer o convite, é um tema maravilhoso, como você bem colocou, e eu falei o seguinte para você. Sustentabilidade, muitas pessoas sabem o que é, mas às vezes não o associam à sustentabilidade. Pronto, acho que esse é o meu caso. Então vamos lá. Eu sempre costumo começar explicando para as pessoas esse tema, fazendo uma analogia, uma comparação super simples. Tá. Todos nós, quando nascemos, nós geramos algum impacto na sociedade, no planeta, no meio ambiente. Agora imagine, Ciro, um pequeno bebê. Um bebê na sua inocência, na beleza do nascimento. Quais seriam, por exemplo, Ciro, os impactos ambientais que esse bebê já começa a gerar após o seu nascimento? O primeiro deles e o mais conhecido é a geração de resíduo por meio de fraldas, não é mesmo? Sim. Uma criança, quando nasce, ela precisa gerar resíduos, porque faz parte do seu desenvolvimento natural. No aspecto social, a criança, quando nasce, ela tem a necessidade de uma supervisão, um responsável, um tutor. Ela vai ter várias demandas sociais nesse sentido. E no aspecto econômico, Ciro, eu nem preciso comentar. Também. Muitos que estão aqui nos assistindo vão saber muito bem do que eu estou falando. Conclusão, doutora Thaís. Ela falou que doutora não, Thaís. Conclusão, a gente já nasce dando trabalho, não é verdade? É verdade. A gente já nasce dando trabalho. Porque, olha, imagina, a gente está deixando resíduos aí pelo planeta e fora a grana que uma criança precisa para poder começar a crescer, não é isso? Exatamente. Tá. Agora vamos para o segundo passo da minha analogia. Tá. Imaginou uma criança, imagine todas as crianças nascendo num dia, né? A taxa de natalidade, ela tem variado, mas a gente continua vendo vários nascimentos. Agora vamos comparar os impactos que a gente acabou de ver pequenininhos de uma criança com uma empresa, com uma instituição e com toda uma sociedade. Então, quando uma empresa ela se estabelece na sociedade, ela começa a extrair recursos naturais. Então, imagine a quantidade de impactos, por exemplo, que uma empresa do setor siderúrgico não causa na sociedade, no meio ambiente, nas pessoas. Que recursos são necessários para que esse tipo de organização opere? Sim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, o que nós estamos querendo dizer é que tanto as pessoas como as empresas precisam saber utilizar os recursos, mas de forma consciente. Porque imagine, se todo mundo usar indeliberadamente os recursos, ou seja, sem controle, vai haver planeta no futuro? Vai haver recurso no futuro? Então, essa é a questão central quando se fala de sustentabilidade. Sabermos utilizar esses recursos no hoje, mas garantir também que as futuras gerações elas tenham a possibilidade de usufruir também desses recursos. Sim. Por exemplo, Thaís, vamos dar aqui isso é uma pergunta minha, tá, gente? Uma loucura da minha cabeça. Eu quero hoje me mudar, quero sair desse estúdio, quero sair dessa casa, eu quero morar num sítio, tá? E eu quero montar uma casa sustentável, tá? É possível hoje em dia se ter uma casa sustentável, de usar tudo da água da chuva, água, sei lá, que estou lavando. Como é que pode ser feito isso? Não só é possível, como já acontece. Tem pessoas aqui na sociedade que elas não só por trabalharem com o tema de sustentabilidade buscam essas escolhas, mas também algumas pessoas conseguem ver o quê? Retorno econômico das escolhas que a sustentabilidade traz. Então já existem residências particulares, não só prédios comerciais, que, por exemplo, por captarem água da chuva, conseguem fazer um menor consumo de água, ou seja, ela já tem um ganho econômico.
Já. Conseguem, por exemplo, utilizar painéis solares que vão captar ali a energia do sol. Já Essa diminui. energia vai ser transformada. Então, ele vai estar consumindo aquela energia transformada com uma economia também, porque ele deixa de pagar a sua conta de energia altíssima, inclusive. Altíssimo, inclusive. As pessoas que, por exemplo, trabalham com economia circular, ou seja, eu tenho uma embalagem, eu fiz uma compra no iFood, por exemplo. Tá. Essa compra veio com uma embalagem e eu pego essa embalagem e destino ela em algum local que receba essa embalagem e me dê um retorno, eu já vou estar tendo um ganho para isso. Muitas empresas já fornecem produtos com essa lógica da circularidade. Então, você fez um produto uma compra de cosmético. Você vai lá na loja, devolve a embalagem que você não está mais usando e ganha um desconto para a sua próxima compra. Ou faz parte de um programa de bonificação. Então, esse ecossistema de sustentabilidade hoje, para as pessoas físicas, que somos nós, ele já é muito bem fundamentado. O que precisa é que a gente entre mais em conhecimento. Com essas oportunidades. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, que eu saí daqui, fui morar nessa casa, e eu tenho... eu estou lavando roupa, por exemplo. Roupa que eu estou lavando com a água que eu guardei da chuva. Essa mesma água que eu tirei de lá, eu posso reaproveitá-la, por exemplo, para lavar uma calçada, para lavar um carro. Isso chama-se sustentabilidade. Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Inclusive, muitas grandes empresas, aqui do Ceará mesmo, elas trabalham com a reciclagem da água, vocês sabiam? Olha que interessante, a água foi captada da chuva ou até mesmo comprada de outra fonte e ela pode ser trabalhada no processo produtivo de alguma empresa e no final essa mesma água, ao invés de ser descartada, ela é reutilizada como? No paisagismo, em banheiros, né? Muitas vezes dependendo do nível de potabilidade da água, ou seja, se ela está própria para o consumo, Sim. Ela pode ter ainda outras utilidades. Então, quando a gente aplica esse pensamento de que reutilizar é bom, de que reciclar é bom, que nos dá também um retorno em relação a isso e um ganho para o planeta, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas. Então agora eu vou começar com as minhas perguntas, que até agora, assim, eu não entrei nenhuma pergunta aqui na produção, foi só realmente curiosidade para a gente começar a entender um pouquinho sobre o assunto, né? Vamos lá. Como é que a gente pode aplicar da melhor forma a sustentabilidade no dia a dia? O que você acha que você pode dizer para a turma em casa? Gente, ó, vamos começar assim, você pode começar fazendo pouquinho, que logo em seguida vai aumentar, que você mesmo vai aprender. Como é que a gente pode começar a usar? Que eu também quero aprender. Perfeito. O primeiro passo que eu iria recomendar para as pessoas é trabalhar a consciência. Toda transformação que a gente faz no nosso dia a dia, ou que a gente busca até mesmo, começa pela consciência. E na consciência é que isso vai nos dar os insights, ou seja, as oportunidades para expandir e ensinar para os outros. Então, veja, consumo consciente. Já se fala muito em consumo consciente hoje em dia. O que é que eu, que estou em casa assistindo, posso fazer sem sair do meu lugar? Optar por comprar produtos ou serviços daquilo que eu sei que tem garantia, daquilo que eu sei que foi produzido de forma sustentável ou daquilo que eu sei que é local. Então, ao invés, por exemplo, de alguns consumidores optarem por comprar de grandes lojas, grandes franquias, o que é que eles podem fazer para tornar a coisa mais sustentável? Valorize o pequeno, valorize o fornecedor local, você está fomentando a economia da sua região. Então, imagine o quão bom não seria até mesmo para a nossa cidade, para o nosso estado, se todo mundo passasse até essa visão e comprasse, por exemplo, da tia do pratinho da esquina, ou do tio que está vendendo roupa na lojinha que ele montou. Sim. Então, a gente valoriza o que é local. Isso também é sustentabilidade. Uma outra coisa legal são as boas práticas ambientais que a gente pode fazer no dia a dia. Então, como você já até colocou, Ciro, eu posso economizar água em casa? Posso. Eu posso, por exemplo, reciclar o meu lixo? Posso também. Como eu já falei, a própria conta de luz, ela pode ter alguns descontos, já é um programa que existe, se você destinar alguns itens para reciclagem.
Vou fazer isso amanhã, porque a Olha conta de aí. energia está alta. A conta está alta. Então, várias coisas já podem ser feitas. A compostagem, por exemplo, ela pode ser feita em casa? Pode. Eu conheço muitas pessoas que moram em apartamento e que tem lá uma mini horta ou uma mini composteira em casa. São temas um pouco mais complexos, mas que tem muito material na internet, no YouTube. Sim, Tem sim. muito treinamento básico disponível para quem quer começar a dar esse passo. Um outro ponto também, Ciro, que toca em relação à sustentabilidade, porque aqui a gente está falando de questões sociais, Sim. ambientais e econômicas, que é o Uhum. famoso tripé da sustentabilidade. Tem um ponto importante no pilar social, que é o respeito. Quando eu sou sustentável, eu trato o meu próximo com respeito, eu respeito ali as diversidades de cada um. Então, eu acho que você não imaginava que num programa de sustentabilidade Fez tanta coisa. a gente iria falar sobre isso, porque sustentabilidade está no dia a dia, nas relações e nas atitudes. E esse também é um assunto central, o respeito às diferenças, à diversidade, às pessoas que têm necessidades especiais. Então, a gente vai falar mais em breve sobre empresas, e aí eu dou muito mais exemplos. Tá. Mas para a pessoa física, a gente também tem esse eixo que é importante. Tá, então se faz possível ser sustentável sem gastar mais. Pode ser possível. Pode ser possível porque tem escolhas que já são vistas na sociedade, como a gente falou, da questão da reciclagem, do consumo de água, Sim. sem gastar nada mais por isso. Agora, é claro que tem um ponto importante, que é o que a gente chama, eu não vou usar uma palavra, eu vou usar essa palavra mais difícil, mas eu vou explicar, é Tá. o trade-off da sustentabilidade. Trade-off. O trade-off. E o que é um trade-off? É como se Trade-off. fosse uma escolha que eu tenho que fazer, que ao mesmo tempo vai me dar um ganho, mas também vai tirar um pouquinho da minha economia, digamos assim, Sim. traduzindo em outras palavras. Então, o que é esse trade-off? É eu escolher um produto mais sustentável, mas ter que pagar mais por ele. Tipo, Então, eu posso, por exemplo, escolher uma haste flexível, cotonete que a gente compra na farmácia, no Tá. mercado, comum, que ele é feito de plástico, ou eu posso escolher um A que de é bambu. feito de material biodegradável, com bambu, por exemplo. com bambu, por exemplo. Então, esse biodegradável, algumas vezes ele é mais caro, mas acredita que já nem é sempre. O mercado todo adotando, o preço começa a A cair, estabilizar. né? Exatamente. Então, o que é sustentável começa a entrar no padrão convencional dos preços também. Tá, então, assim, essa história foi muito interessante do cotonete, é bem bacana mesmo, porque o plástico, primeiro que o plástico já é ruim, Sim, né? O plástico para sair do planeta demora anos e anos. E o bambu, ou o antigo cotonetezinho que agora está voltando, que é o de bambu, realmente ele é sustentável. Quais são as dicas que você pode dar, Thaís, para quem quer começar agora? Pronto, quero começar uma vida mais sustentável, eu quero realmente ajudar o planeta, eu quero me ajudar e eu quero que o futuro do meu filho seja melhor. perfeito. Como é que a gente pode começar isso? Olha, um passo que é bem legal e que está disponível para todo mundo é fazer o diagnóstico da sua pegada no planeta. O que é a nossa pegada? É o impacto que nós, como pessoas, deixamos no planeta. Então, tem um questionário, Ciro, muito legal de uma entidade global chamada WWF, que ele tem lá várias perguntas e você vai respondendo essas perguntas e no final ele lhe diz, olha, Thaís, olha, Ciro, seriam necessários 3, 4, 5 planetas para sustentar o seu estilo de vida. E as perguntas já vão te dizendo o caminho. Então, ele pergunta, por exemplo, o seu consumo de laticínios é alto? O seu consumo de carne vermelha é alto? Por que ele fica Legal. perguntando essas coisas? Porque laticínios, carne, vem com uma pegada ambiental muito grande. Para você produzir 1 quilo de carne, entra muita água no processo, são emitidas muitas emissões de gases que afetam o planeta. Então, esse questionário ele é um diagnóstico bem interessante, é gratuito, né? Isso que eu ia Está perguntar. E disponível. como é que a gente consegue entrar lá? Qual é o... O site é o WWF. Assim que você coloca na internet, WWF, já vai aparecer lá, você coloca pegada ecológica, então você consegue responder e saber qual é a sua pegada no planeta. E aí a gente começa a fazer essa nova construção de vida. Exatamente. Podemos dizer assim, né? Ó, compostagem doméstica. Primeiro, compostagem. Ah, Ciro Santos, compostagem, o que é compostagem? Vamos começar. Compostagem. O que seria compostagem? Perfeito. A compostagem ela é uma prática onde você vai, a partir de algum alimento que já foi consumido e que gerou ali algum resíduo orgânico,
Ou seja, é a casca da banana, é a Sim. casca da batata doce. Você pode pegar aquele alimento e colocar ele para compostar, ou seja, ele vai passar por um processo onde o solo vai extrair os nutrientes daquele alimento. E a Ah, partir daquele solo, que vai ficar muito mais rico, porque recebeu esses restos de comida que são matéria orgânica boa, boa. você pode, por exemplo, utilizar isso para plantar uma cebolinha, né? E para fazer várias Não, outras várias coisas. Agora, você coisas. falou em banana, por exemplo, você pode pegar a casca da sua banana, não joga fora, não. Coloca numa água, coloca na geladeira, lava ela bem direitinho, que ela pode virar um bife, ela pode virar uma carne, porque eu sei fazer um bife à parmegiana de casca de banana, modéstia à parte, fenomenal, das pessoas dizerem assim, que carne é essa? E depois, só depois eu digo, é banana. E ninguém É. acredita. Então, essa é uma outra opção, inclusive, você Sim. utilizar o alimento, seja você chamando ele de resto ou não, para fazer outro Outra coisa, alimento. outro alimento. Outra coisa muito legal é semente de abóbora. A semente é Perfeita, riquíssima. riquíssima. Ela pode ser misturada ali num mix de oleaginosas, né, que são outras sementes, numa salada. Então, assim, A casca da batata também. também Tem da muita coisa reaproveitada abóbora. da abóbora, muita coisa reaproveitável da melancia, Sim, entendeu? sim. Você pode fazer doce. Então, tudo isso realmente é tudo reaproveitável. Não só para a sustentabilidade, como ela disse, de plantar, como você também reutilizar e não jogar fora. Imagina, aqui em casa a gente consome muita banana. E nem sempre, às vezes, realmente eu guardo, às vezes eu esqueço. Mas se você guarda as casquinhas da banana, poder fazer um bife depois. Olha aí que maravilha. Na semana seguinte você comer filé parmegiana de bife, que não é uma carne, que não é carne vermelha, que não vai fazer mal para você. Não é verdade? Exatamente. E a compostagem, ela tem também um outro ponto interessante. Imagine que se todos nós que estamos vivendo hoje no planeta, a gente passasse a fazer a compostagem em casa. Isso pode ser em apartamento, a gente pode fazer? Pode, é super possível. Você reserva um espaço, olha as dicas que tudo tem que ser adaptado, né, Sim. conforme a realidade. Agora imagine se todos nós fizéssemos a compostagem em casa. Quanto de resíduo nós não estaríamos diminuindo, por exemplo, em aterros sanitários, Nossa. que são um problema das grandes cidades. Né? Imagine todo mundo gerando resíduo. Na pandemia, a gente teve índices altíssimos de geração de resíduo nas residências. Por quê? Porque a gente não se alimentava mais fora. Uhum. A gente passava a pedir da teleentrega. E a teleentrega, ela vem com o quê? Com a embalagem. Então, a quantidade de resíduos só aumenta. aumentava o resíduo. Eu mesma, durante a pandemia, eu ficava impressionada com a quantidade de isopor, sacola plástica, embalagem plástica que tinha na minha lixeira. E você fazia o quê? Você separar para reciclar, é óbvio, né? Separa Claro. para reciclar, quem quiser doa para o reciclador que passa às vezes na rua pegando, ou então vai lá no projeto da Ecoenel e trata aquela reciclagem como um desconto. Para sua energia. Tem um benefício incluído. Então, assim, tudo é possível, mas a gente tem que estar disponível, né? Tem que estar com a mente aberta para poder fazer. É um trabalhinho, mas que vale a pena. Vale a pena para agora e vale a pena para o futuro. E como é que é com engajar as crianças? Como a gente pode engajar as crianças e adolescentes nesse tema? Essa aqui é uma pergunta que está aqui na minha ficha que eu tenho que perguntar. Como a gente pode botar as crianças para poderem nos ajudar e ajudar a elas próprias? Sim. Foi legal essa pergunta, Ciro, porque essa geração que está vindo agora é uma geração totalmente diferente da minha geração, da sua geração e de outras gerações que nos antecederam. Por quê? Porque eles já vêm, a gente brinca, às vezes fala que é com o chip da sustentabilidade. A criança, ela já percebe, opa, papai, o senhor jogou o papel do bombom fora na hora que a gente estava ali de carro, passando por tal lugar, o senhor foi lá, desceu o vidro e jogou o papel. Eu não me lembro de falar isso para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, mas as crianças de hoje, elas estão atentas. Mas, Ciro, será por quê? Porque hoje a gente vive confrontado com muitos problemas ambientais e sociais. E isso trouxe um alarme para o tema. Então, a sociedade hoje, ela olha muito mais para questões de sustentabilidade. Não é à toa que nós estamos aqui falando sobre isso. Sim. Então, as crianças já vêm com isso em mente. E o que é que pode se fazer para que elas se engajem ainda mais nessa agenda? Primeiro passo é educar no caminho certo. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma consciência de dizer, olha, respeite o colega, jogue o lixo no lixo e o lixo na lata certa,
né? Se a gente for pegar... São 3 latas, se não me engano. Depende muito do lugar. Tem Tá. algumas que dividem em 3, tem algumas que dividem em 2. Vou Sim. dar aqui um exemplo, Beach Park, nosso maior orgulho, né? O maior Sim. parque aquático da América Latina. Lá no Beach Park tem uma prática legal que é dividir em lixo orgânico e lixo seco. Porque as pessoas estão se divertindo, elas estão ali na emoção. É muito mais rápido eu saber que o orgânico eu vou colocar aqui, que é um lixo mais úmido, e o seco eu vou colocar aqui. E o próprio parque já tem uma usina, uma estação de separação, onde ele vai dar o tratamento correto depois. Mas veja, facilitou para o consumidor. Facilitou, com certeza. Então, existem várias formas de separar. Será que as crianças sabem, né, que forma, onde eu devo colocar o papel, onde eu devo colocar a tampa da caneta? Então, são atitudes simples que muitas delas já vêm aprendendo isso, inclusive na escola, né? Já é ensinado. E tem muitos programas, oficinas infantis, que tem hoje já na sociedade, incentivada por shoppings, parques de diversões, que você pode levar a sua criança para se confrontar com isso, né? Legal. Então você, papai, você, mamãe, você, titio, você, irmão, vamos ensinar essas crianças, essa garotada, né, a fazer isso. Tá com uma coisa? Ó, isso aqui é seco. Vamos jogar ali naquela lixeirinha ali azul. Ou isso aqui é molhado, ou é comida. Então fica na outra lixeira. Se você não tem esse tipo de lixeira em casa, não é difícil, gente. Ter 2 lixeiras não é difícil, né? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar 2 lixeiras. Mas assim, tem um saco, pode botar um saco com um pedacinho de fita colorida para saber que aquele saco é para uma coisa e o saco para... Sim. Tudo tem solução. Tudo a gente dá um jeito. Tudo tem que dar um jeito. Aliás, hoje em dia, tudo tem que dar um jeito. E tem que dar um jeito que a gente vai entrando no intervalo e aí no próximo bloco a gente vai falar em como é que dá um jeito na vida. Fiquem aí porque o programa Ciro Santos convida a volta já já com essa maravilhosa Thaís Garcia. Vamos lá? Aguarde aí, sai não. Volto já já. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão. E vai usar a rua, ó, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade. Tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Oi, gente! Voltamos com o segundo bloco do programa Ciro Santos Convida, falando sobre sustentabilidade. Agora eu vou perguntar para a Thaís quais são os maiores mitos que temos sobre sustentabilidade. Quais são os maiores mitos que a gente ouve falar? É mito ou é verdade? Vamos lá. O mito mais conhecido que tem sobre sustentabilidade é de que sustentabilidade é só meio ambiente. São só práticas de abraçar árvore, plantar árvore, questões ambientais que muitas delas a gente conversou. Mas lembra que a gente falou de questões sociais, de questões econômicas, diversidade, inclusão, questões sociais sobre consumo consciente e também questões econômicas. Então, sustentabilidade, pessoal, não é só meio ambiente. Quando alguém chegar para você falando de sustentabilidade e só falar de meio ambiente, você pergunta: tá, mas e cadê as questões sociais? O que tem aí sobre econômico? Esse é um dos mitos, tá? Outro mito também muito grande é de que sustentabilidade só é para a grande empresa. Não, sustentabilidade, a gente acabou de conversar aqui, é também para o nosso dia a dia como pessoa física, né? Como pessoas que estão na sociedade. Então, não é só para a grande empresa. Se alguém lhe falar isso, é mito. É mito. Outro mito também, Ciro, sustentabilidade é caro. Eu só posso ser sustentável se eu comprar produtos sustentáveis que são mais caros. Opa, a gente também falou sobre isso. É outro mito. E um outro mito também é o seguinte: sustentabilidade, se eu reciclar o meu lixo, destinar o meu resíduo corretamente, eu já sou sustentável. Opa, também não é por aí. Você não é pode, só isso. Não é só isso. Outro mito muito famoso é esse: as pessoas que costumam ter pequenas atitudes pensam que por si só já estão ok com o planeta, são sustentáveis. Mas calma, e o resto? E a outra parte que a gente falou aqui, não é? E outra coisa, uma coisa que não é mito, que é verdade, que a gente vai voltar a falar, que é muito importante, que a sustentabilidade
pode lhe ajudar, por exemplo, na sua conta de energia, que é uma coisa que todo mundo reclama, Sim. né? Quais são as dicas que você pode dar para a gente tentar diminuir um pouquinho a conta de energia com a sustentabilidade? Perfeito. Uma das coisas que pode se fazer é a checagem, por exemplo, do selo de eficiência dos equipamentos. Tá. Então, muitas empresas, fabricantes, elas têm aquele selo, lembra aquele adesivo A, que tem B, C, várias D, faixas? sim. Exatamente. Os equipamentos com o selo A, que é o selo Procel, eles são mais ecoeficientes, ou seja, para que eles funcionem, eles fazem um consumo menor de energia. Então, independente do mesmo tempo que a geladeira fica ligada, uma tem o selo Procel A e a outra não, a que tem a selo Procel A, ela vai economizar muito mais, ela vai puxar menos energia, portanto, a sua conta vai ser menor. Tá. Outra coisa é ter sistemas inteligentes, né, e eficientes em relação à energia. Hoje a gente tem muita tecnologia, coisas automáticas, então você pode muitas vezes programar equipamentos, programar o seu ar-condicionado para desligar Tal 4 hora. horas da manhã. Então você vai lá, tá dormindo, você nem percebe, o ar-condicionado desligou e você economizou pra caramba no final do mês. Então esse é um outro ponto. E o terceiro, lembra que eu falei que tudo é consciência? Conscientize as pessoas que moram com você e a você também, de quando estiver no ambiente, tá com a luz ligada, saiu, desliga. Não está utilizando o ar-condicionado no quarto, saiu do quarto, desliga o ar-condicionado. Então, essas pequenas atitudes, elas também têm ganhos. No final das contas, acaba sendo um ganho bem grande. Exatamente. Não é à toa que as empresas fazem isso para economizar com conscientização dos funcionários. Trocam os ar-condicionados por ar-condicionados mais eficientes, modernos. conscientizam as pessoas para virem no outro dia, quem trabalha em computador, pessoal, desliguem os equipamentos, desliguem os monitores, e a conta da empresa, imagina, é uma proporção muito maior. Lembra do bebê e da empresa que a gente Sim. comparou? Então dá resultado sim. Sim, Thaís. E como é que a gente pode fazer para reduzir o uso de plástico do cotidiano? Quer dizer, não é o uso de plástico, é o que a gente faz com esse plástico tanto que tudo é plástico? Eu vou responder, só que antes eu vou trabalhar nossa consciência. Tá. Por que a gente quer reduzir o plástico? O plástico, ele tem, como você até trouxe bem no início, Ciro, um tempo muito maior, pessoal, para se degradar no meio ambiente. Muito grande. Então, compare algo que é orgânico, como a gente até falou, que vai se decompor ali em menos tempo e vai ter um impacto menor no meio ambiente, com o plástico. O oceano, por exemplo, já é mostrado que ele tem sofrido muito com o descarte incorreto de plástico. E até já foi comprovado que existem microplásticos, ou seja, plásticos bem pequenininhos na corrente sanguínea. Então, esses saquinhos plásticos dos mercados agora, eles já são biodegradáveis ou não? Como é que eu posso chamar? Depende, alguns deles sim e outros, sabia que ele tem apenas uma composição de um plástico que foi reciclado na embalagem? Então ele tem uma embalagem convencional, extraiu-se a matéria-prima para fazer aquela embalagem da sacola, mas também foi adicionado uma parte de material reciclado naquela embalagem, então também continua sendo algo sustentável. Tem os dois tipos. E aí, por que se fala tanto de plástico hoje em dia? O plástico, ele demora muito mais tempo para se decompor. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir o consumo ou para reciclar esse plástico vai ser bom. E salvar as tartaruguinhas. Exatamente, porque o plástico está indo para o fundo do oceano e o plástico também já foi encontrado na sua forma microplástico na corrente sanguínea. Na nossa corrente sanguínea. Na nossa corrente sanguínea. Então, o que a gente fez para que isso acontecesse, né? Produzimos em larga escala o plástico. Muitas vezes ele nem é necessário. Onde é que o plástico, Thaís, se faz muito, muito necessário? Um ramo de atuação que eu trabalhei há um tempo atrás, alimentos. O plástico no setor de alimentos, ele é importante para proteger o alimento, para garantir a temperatura do alimento. Eu não posso nem, inclusive, no setor de alimentos, trabalhar com um plástico biodegradável que entre em contato direto com o alimento. Imagina você pegar um pacote de biscoito ou de bolacha, né? Tem esse paradigma também, que dentro daquela embalagem que foi reciclada, né, passou por mais que ela tenha passado por um tratamento, ela não pode, pela legislação, entrar em contato direto com o alimento. O que pode? A embalagem secundária.
Então, quando você compra um pacote de cream cracker, por exemplo, Sim. você tem aquela embalagem inicial Primeiro e depois a e a segunda. embalagem de fora. Aquela de fora, sim, pode. Inclusive, já existem marcas que lançaram no mercado aquela embalagem de fora reciclada. Então, existem essas opções. E você falou da sacola plástica, foi muito legal, porque muitos mercados, inclusive, eles não entregam mais a sacola. Principalmente os atacadistas, você tem que comprar. Quando o mercado faz isso, o que é que ele tem? Ele tem um ganho econômico, porque ele não precisa mais produzir tantas sacolas para o consumidor, e ele gera uma consciência. Do bolso da pessoa. Do bolso, e aí você vai num mercado grande de atacado fazer compras, o que você pode fazer? Leva a sua sacola retornável. Ela é de plástico, a sacola retornável, Sim. mas você vai usar ela várias vezes. Imagina quantas sacolinhas a gente não consegue uma economia grande, deixar galera. de comprar ou deixar de gerar esse plástico só pelo fato de usar o retornável. Outra iniciativa também bem legal, Ciro, são, por exemplo, os produtos que eles não geram compras com novas embalagens, você reaproveita a embalagem. Então, a embalagem do produto já é reciclável. Ah, tá. Então, esses produtos já tem também, principalmente na área de cosméticos, já existem muitas marcas lançando isso no mercado. Olha, eu lembro uma viagem que eu fiz ano passado, para o exterior, e lá, por exemplo, no banheiro, eles não usam o chuveirinho, tá? Uhum. Então, eles têm lá uns papeizinhos, como se fossem Os lenços, né? os lenços de bebê, só que são para adultos, e eles já vem escrito, podem ser jogados dentro da água, porque eles se desfazem. Exatamente. Não é isso? Então é muito interessante isso, que eles já prepararam um produto que não vai agredir a natureza, né? E você pode jogar direto. É diferente, tem uns que não podem, eles não se desfazem, né? Aqui no Brasil, por exemplo, algumas cidades é que tem esse formato. Aqui no Ceará, por exemplo, não tem. Se você jogar o lenço dentro do vaso sanitário, você vai entupir o seu vaso. Não faça isso. Não faça isso, porque então, ele não vai descer. também é importante porque é adaptação. O nosso sistema ainda não está adaptado para esse formato, né? Exatamente. Thaís, vamos lá. O que a gente está conversando, eu não estou nem olhando ficha, mas agora eu vou olhar a ficha para ficar mais interessantinho. Alimentação. Pode ser mais sustentável? Pode sim. A gente até tangenciou esse tema, falamos algumas coisas, mas como é que os hábitos alimentares eles podem ser mais sustentáveis? Primeiro, a gente falou do consumo consciente. É o escolher produtos de onde eu sei que são certificados, que eu sei que foram feitos de forma segura. Alguns deles têm até o selo, mas cuidado com o selo, porque às vezes tem o que a gente entende por greenwashing, propaganda enganosa verde. Você vê lá o produto, selo sustentável, eco, master, blaster, e quando vai ver, nem é bem assim. Então, a gente também precisa estar ligado nisso. E quem puder fazer na sua própria casa, ter sua hortinha, é maravilhoso. Perfeito. Então, na alimentação, o que conota, ou seja, traz um sentido de algo mais sustentável? Algo, por exemplo, que é orgânico, que não tem, por exemplo, o uso de defensivos agrícolas, né? Agrotóxicos, como muitas pessoas costumam falar. Então, o produto orgânico ele é naturalmente mais sustentável, porque o processo de produção dele é natural. Hoje já se fala muito na área de alimentação, na agricultura, em bioinsumos, acredita? Por exemplo, você pode ter um produto agrotóxico, ou seja, é algo químico que foi para o seu processo de produção utilizado muita água, e você pode ter microbiotas, pode ter... O que é microbiota? Microbiotas seriam uma espécie de... No processo de decomposição de um alimento ou de alguma coisa, enfim, que seja orgânica, você tem micro-organismos que geram esse ambiente, isso é a microbiota. E esses micro-organismos vão trabalhar para decompor aquele alimento de forma natural. Então, esses insumos naturais, eles fazem uso desses micro-organismos, que já é algo que existe na natureza. Então, já se usa isso na agricultura regenerativa, para produzir alimentos de forma mais sustentável. Ainda para essas empresas algo um pouco mais caro, mas que tem um impacto muito menor. E eu acho que daqui por diante, a ideia não, eu acho que com certeza vai diminuir o custo de tudo, porque
vai aumentando o número de, né? Como qualquer Exato. coisa. Uma TV que você comprou hoje por R$ 5.000, você compra daqui a um ano por R$ 2.000, Sim. né? Eu acho que acontece com os alimentos também isso. Também, porque a gente vai ter que uniformizar o preço, né? E sabe o que também acontece nos alimentos? As empresas, elas estão pensando muito no futuro também, né? Esse tema, ele está mais em pauta. Então, a empresa, ela começa a pensar, eu vou ter daqui a 20, 30 anos, por exemplo, produção de soja no Brasil? Sim ou não? Depende. O que o cenário mostra é que a mudança climática, ela é incontida. Sim. Ela vai acontecer, ela já vem acontecendo. Então, a mudança climática afeta a produção de alimento. Então, a empresa já vai pensando em alternativas para substituir aquele insumo. Então, isso no setor de alimentos já é uma realidade, inclusive no Brasil. E isso faz com que as empresas se forcem a buscar até mesmo maneiras mais sustentáveis, porque ela quer continuar existindo no futuro. Ela quer continuar fornecendo, então ela tem que ter alternativas. Tá vendo? Agora você vai ficar sabendo uma coisa que eu não sabia, que tá aqui, ó. Conceito de ESG. O que é ESG? Você já ouviu falar? Não? Vai ouvir falar agora. Perfeito. E aí foi um momento muito oportuno, Ciro, porque a gente entrou aqui e começou a falar de empresa. Sim. Né, que inclusive é uma parte que eu tenho mais atuado nesse último ano. O ESG, ele muitas vezes é entendido como um sinônimo para sustentabilidade. Tá. Mas será que ele é mesmo? O que é o ESG? O ESG é uma sigla, 3 letrinhas, que vem do inglês. Environmental, que é o ambiental. O S vem do social, que é o social. E o G, pessoal, vem do governance, que é governança. Essas 3 letrinhas, elas emergiram em que momento e quem foi que deu um passo inicial para que elas surgirem? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, capitaneou o movimento para trazer investidores globais, pessoas que estão ali gerindo investimentos, colocando dinheiro em empresas e tirando também, para o tema da sustentabilidade. Mas mudou o cenário isso? Mudou. Porque quando o investidor, que é quem tem o dinheiro, quem tem o capital, começa a entrar no assunto, ele vai querer saber qual é o risco e qual é a oportunidade de eu investir nessa empresa. Sim. E ele começou a fazer. Empresa, você olha questões ambientais, sociais e de governança dentro do seu negócio, nessa ótica de risco, de oportunidade. Você é uma empresa do setor de petróleo. Sim. Você extrai o petróleo, tem intermediários que vão processar e gerar inclusive o plástico. Você, como empresa, sabe que o petróleo é escasso? Você, como empresa, sabe que o petróleo gera muitas emissões e que se tiver uma regulação para taxar essas emissões, você vai ter um custo, porque a sua receita vai ser impactada. Então, quando o investidor chega para falar desse assunto, ele traz critérios, ele traz métricas de impacto, que são indicadores. Né? E aí a conversa começa a ter mais peso. Não é à toa que a gente está aqui. Uma coisa puxa a outra. São termos distintos, mas todos estão dentro do mesmo ecossistema. E é tão bom estar aqui, estar aprendendo, porque ao mesmo tempo que eu estou perguntando, eu estou aprendendo algo que a gente, como você falou, né? A gente ouve falar e não sabe direito o que é. Então, a cada dia que eu falo, que eu bato esse papo com o programa Ciro Santos Convida, com um convidado diferente, eu aprendo mais e é muito gostoso. E agora, fiquem aí, não sai não, porque tem o terceiro bloco. O terceiro bloco a gente vai terminar com algo bem mais gostoso para você ir na sua casa, aproveitar e vamos ser sustentáveis, porque nós podemos e nós conseguimos. O programa Ciro Santos Convida volta já já. Aguarde aí. Voltamos ao terceiro e último bloco com esse assunto maravilhoso que é sustentabilidade, com Thaís Garcia falando, explicando a gente detalhadamente as coisas. Bom, vamos lá. Agora voltando à minha fichinha, porque a minha produtora botou perguntas bem interessantes, né? E eu quero fazer porque eu quero saber também, quero saber que vocês saibam como as pequenas empresas podem fazer para ser consideradas sustentáveis. As pequenas empresas. Sim, essa pergunta ela é maravilhosa, porque a gente viu que um dos mitos é que é só para a grande empresa. Tá. A pequena empresa, ela se relaciona, ela faz compras para a sua produção, ela tem funcionários do mesmo jeito que uma grande.
apesar de que tudo é numa menor proporção. Muitas vezes é até um pequeno empreendedor. E qual que é o primeiro passo? O que ela pode fazer? Primeiro, se ela se engaja numa agenda de sustentabilidade, ela consegue inclusive se diferenciar e até vender mais para as grandes empresas. Então vamos supor que a gente aqui, eu e você, Ciro, nós nos juntamos e passamos a empreender. Não, nós vamos empreender aqui, a equipe toda está vendo, vai ser todo mundo sustentável. Vamos imaginar que nós vamos empreender aqui, nós vamos lançar uma pequena empresa de hamburgueria. Tá. Certo? O que a gente pode fazer? Primeiro, de onde a gente compra esses insumos? Esses insumos, eles estão de alguma forma sendo comprados de produtores locais, sim ou não? Nossa equipe de funcionários que vai trabalhar na hamburgueria, todos eles estão regulados e registrados sobre as leis trabalhistas? Porque essa é uma questão básica. Né? Eu não consigo ser sustentável se eu não tenho nenhum básico. Sim. A gente proporciona, Ciro, eu e você, um bom clima organizacional para essas pessoas da nossa pequena hamburgueria. A gente respeita o nosso cliente, trazendo uma propaganda que não é enganosa. Então, por exemplo, nós vamos lançar uma linha de hambúrgueres que vai ser vegana. Que é um público que tem restrição e que hoje tem crescido, inclusive nas grandes hamburguerias. Mas, na verdade, começou com as pequenas. A gente vai lançar uma carne vegana. Então, eu estou lançando isso no mercado. Estou vendendo um hambúrguer que tem isso. Hambúrguer de carne de banana. Hambúrguer de carne de banana, como você colocou. Então, essa minha divulgação, ela realmente é verdadeira? Ou eu estou usando outra coisa que inclusive tem proteína animal e estou dizendo que é vegano? Então é trabalhar com a verdade, é seguir o básico. Então eu sempre falo isso para o pequeno empreendedor, vamos organizar o básico. As nossas relações trabalhistas estão ok? As nossas relações com os nossos fornecedores estão ok? Então vamos começar pelo básico, aí depois a gente vai. O meu resíduo que eu gero na hamburgueria, quanto dele eu posso compostar? Quanto dele eu posso reciclar? Porque o pequeno empreendedor, tudo para ele tem que ser adaptado para a realidade dele. Então, a gente falou aqui de cadeia de fornecedores, falou da relação com o cliente, que precisa ser ética para que seja sustentável, da relação com o funcionário. Então, todas essas questões, elas são, sim, adaptáveis para pequenos empreendedores. E a gente consegue, por meio disso, fazer com que o pequeno consiga ter atributos mais sustentáveis no seu produto, que sejam atrativos para as grandes empresas. Eu já vi muito pequeno empreendedor, por exemplo, no setor de alimentos, ter ganhos, ter destaque por ter critérios sustentáveis na sua produção, que hoje é de interesse de quem? Das grandes empresas. Tá vendo? Então, tudo vai, de algum modo, gerar valor. Gente, essa mulher fala muito bem. E bem explicado, é muito bom ouvi-la, Thaís. Sério mesmo, Obrigada. Sério mesmo. Agora vamos lá. E como é que a gente pode incentivar esses novos colaboradores, né, a aderirem às práticas sustentáveis? Perfeito. A gente falou da nossa mini empresa aqui, mini hamburgueria. Então, para incentivar as pessoas que estão no atendimento, na área de produção, na área de vendas, no marketing da nossa pequena empresa, a entenderem de sustentabilidade, a gente precisa fornecer uma capacitação. Sim. Nós somos seres humanos que aprendemos, então não tem como a gente vir aqui falar de várias coisas sem ter aprendido isso de alguém antes, não é? Então essa conscientização, ela é muito importante. Né? E hoje em dia, Ciro, a tecnologia, a internet, a inteligência artificial, ela é uma parceira da sustentabilidade. Aliás, ela é uma parceira das pessoas. Se a gente sabe usar para o caminho certo, a gente consegue ter resultados. Então, muitas empresas, pequenas, médias e grandes, elas conscientizam o funcionário, conscientizam o colaborador, porque elas veem que aquilo dá retorno. Imagina, uma pessoa foi conscientizada aqui hoje, assistindo o programa. Você que passou a ter esse conhecimento, em alguma conversa, pode ser no bar, pode ser em casa, pode ser no salão, você vai passar essa informação para outra pessoa. E por aí vai, a gente vai ampliando. A cadeia vai ampliando as conexões, a gente vai gerando um impacto ainda maior. Então, por isso que é muito legal falar de sustentabilidade, seja para a pessoa física, como a gente discutiu, como também para a empresa. E a gente pode cobrar da nossa empresa. Quem trabalha em empresa, pequena, média ou grande, opa, peraí, você está me contratando, mas eu quero uma legalidade. Sim. Opa, peraí, a gente está fazendo uma relação comercial com esse parceiro, com esse fornecedor, cadê o contrato? Esse contrato é legal?
né? Opa, eu estou fazendo aqui uma propaganda para um consumidor. Opa, essa propaganda, ela respeita o consumidor, ela Eu estou fala do fazendo que é algo verdade, certo, é. eu estou fazendo certo, né? Então, tudo é o nosso olhar, e isso é sustentabilidade. E quais são os maiores desafios da sustentabilidade hoje? Quais são os maiores que você diz assim, não, Ciro, isso aqui é um desafio? Olha, o maior desafio, essa pergunta é a pergunta de ouro, né? E é muito legal a gente fazer essa pergunta, porque nós temos muitos assuntos a de serem discutidos, algumas soluções, mas se a gente tem tudo isso, por que que a gente continua vendo guerras no mundo, empresas que não pagam seus funcionários, empresas que têm trabalho escravo, né? Sim. Produtos com propaganda enganosa? Nós falamos de soluções, a gente sabe qual é o caminho, por que que isso não acontece? Muitas vezes, Ciro, é iniciativa, é entendimento. Então, quando a gente passa a dar instrução para as pessoas sobre o que é sustentabilidade, para onde isso caminha, para onde isso pode me levar e os ganhos que, querendo ou não, eu tenho quando eu aplico isso, eu passo a começar e transformar e começo a gerar esse incômodo. Então, os recursos, gente, muitas vezes eles estão aí. A empresa da gente, muitas vezes, ela tem condição de fornecer um melhor ambiente de trabalho, de investir em capacitação, contratar mais pessoas com deficiência. Mas por que que não acontece? Às vezes não se pensou ainda, não se abriu o olhar, ou esse tema ainda não entrou para a discussão. Mas as Isso faz muito medidas importante. existem. Basta a gente querer estar disposto a discutir e achar um modelo que se adeque, que gere um ganha-ganha, sabe? Para a Sim. empresa, para o funcionário. Então, assim como são as relações, são também as empresas. E assim como a sustentabilidade pode ser aplicada à pessoa física, ela também vai ganhando espaço em outras dimensões, né? Tá vendo, galera? Você que tem, ou seja um microempresário, ou seja um macroempresário, ou não seja empresário, mas em casa, tem que ter sustentabilidade. É isso aí. Sustentabilidade, tem que ter. Vamos lá. Agora eu quero saber o que você enxerga como tendências em sustentabilidade para os próximos anos. Como é que você vê esses próximos anos, Thaís? Os próximos anos serão difíceis. A minha resposta a Eu me essa assustei. pergunta, ela pode não ser tão animadora, porém ela é muito realista. Sabe por quê, Ciro? Os impactos que a gente vem gerando, lembra do bebê, da empresa grande? do Eles são comecinho. tão grandes, esses impactos eles foram se acumulando e sendo praticados por empresas e até por nós consumidores, pessoas físicas, de forma tão deliberada, que chegamos em um momento em que ou a gente age de forma rápida para contornar mudanças climáticas, enchentes, furacões, pobreza, questões sociais, ou a gente vai ter um mundo em que não vai ser possível viver e conviver com os problemas que a gente tem. Caramba. Então, por que que a minha resposta ela pode não ser tão animadora? A regulação está entrando fortemente na pauta da sustentabilidade. Lembra dos investidores? Sim. O dinheiro começou a entrar no jogo. Eu vou fazer aqui outra analogia. Imagine que você tem uma empresa, ou outra analogia sem empresa. Você é uma pessoa física, você tem a sua casa, você gerencia suas economias. Quando começa a afetar o bolso, a gente não começa a se preocupar? Com certeza. Pronto, foi isso que aconteceu com sustentabilidade. Começou-se a observar que os impactos são tão grandes que se a gente não gerenciar, a gente não vai ter recurso para o futuro, a gente não vai ter energia. De onde nós vamos tirar a nossa energia? Se toda ela vier de fontes que não são sustentáveis nem renováveis. Nada funciona sem energia. Quando tem um apagão na casa da gente, a gente já fica desesperado. Então, os impactos foram se acumulando e a regulação começou a entrar fortemente. Então, eu acho que o futuro da sustentabilidade, respondendo à sua pergunta, é um futuro onde a sustentabilidade vai passar a ser encarada de forma regulatória. Quem não tiver o básico não vai poder chegar para conversar, não vai poder lançar sua empresa a mercado, né? Não vai conseguir trabalhar numa empresa. Então, a gente tem que estar entendendo do tema. E hoje, no mundo, assim, existem várias iniciativas. Uma delas é a Agenda 2030 da ONU. É uma agenda onde se formou 17 objetivos para alcançar um desenvolvimento sustentável. Agenda 2030. 30 da ONU, porque ela é até 2030. Ah, tá. Então, são 17 temas. Olha que legais esses temas que servem para governos, pessoas e empresas. Sim. Por exemplo, tema 1, erradicação da pobreza. Tema 2, combate à fome. Indústria e produção sustentável, consumo consciente, educação de qualidade. Todos esses temas são de interesse de quem? De nós, que estamos vivendo em sociedade,
das empresas que causam impactos e precisam também desses recursos. Então, agendas como essa da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 quadradinhos coloridos, estão bem famosos hoje em dia, viu? Esses 17 objetivos começaram a movimentar, fazer empresas, governos olharem para essas questões. Aqui no Brasil, inclusive, Ciro, em novembro vai ter um evento mundial, que é a COP, Conferência das Partes. É um evento em que todos os países vão estar lá em Belém, Caramba! discutindo o futuro das mudanças climáticas no planeta. Como é que a Amazônia pode ser parte da solução para combater essas emissões que estão destruindo o planeta? Não, inclusive, essa coisa é muita loucura, porque hoje o mundo está louco em termos de climatização. Um dia chove, outro dia faz Exato. muito calor. Por exemplo, aqui está quentérrimo, Rio de Janeiro está 11 graus. Exato. Por conta dessa loucura toda, né? Loucura. A mudança climática, ela não é uma variação simples no clima, ela é uma mudança extrema. Então, o planeta, ele está superaquecendo. Você sabia que o planeta, se ele superaquecer demais, daqui a 2050, a gente pode ter a Amazônia totalmente desertificada? Olha isso. 2050 vai ser no nosso tempo, de nós que estamos aqui, de você que está assistindo aí em 2050, deixa eu casa. ver. Se eu tô- Você está querendo pensar com quantos anos você vai estar, né? Então, assim, 2050, pessoal, tá logo aí. E se esse efeito de aquecimento do planeta continuar, vai ser prejudicial para Ai, todos. todo mundo. As enchentes que a gente viu A acontecer... nossa rinite, Camila, minha Pois produtora é. tá lascada. As doenças transmissíveis vão aumentar, quem sabe outras pandemias que a gente nunca imaginou, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, devastando cidades, produções, impactando fortemente a economia daquele estado. Então, assim, são fenômenos naturais que vão se ampliar e que a gente já vê acontecendo dentro do nosso país. com Então, é um certeza. problema coletivo, então a solução tem que ser coletiva. Venha essa solução por meio de uma regulação maior, que é o que realmente movimenta mais, ou por uma questão financeira, de investidores estarem mais interessados. Então, ou pela própria sociedade, por meio de quem? Das gerações futuras, que estão vindo aí com tudo para esse tema. Exatamente. Então, de algum modo, o tema ele vai entrar em pauta e vai se ampliar cada vez mais. Então, para finalizar, eu vou pedir a Thaís que diga para vocês, ela vai falar com a turma de casa, qual o seu conselho final para quem quer realmente, assim, começar a ser sustentável, mas não sabe como começar. O que você diria para a turma? O que eu diria para você que está aí nos assistindo é: pense na sustentabilidade como uma oportunidade para você ser um ser humano melhor, para você conseguir crescer na sua carreira. Sim, isso é possível, você vai estar aberto e alinhado com tendências futuras. Então, pense na sustentabilidade como uma oportunidade. O que é que atitudes sustentáveis podem me trazer como ganho de vida, como ganho no meu ambiente de trabalho, na minha empresa e nas minhas relações. Comece por aí que você vai ter sucesso, vai se agradar pelo assunto e vai continuar compartilhando ele e assim ampliando ainda mais o seu impacto. Então, seja sustentável também. Viu só? Eu já vou comprar minha lixeira, já vou começar agora a separar tudo em casa. Thaís, muito obrigado. meu amor, Prazer, foi obrigada. lindo. Ó, gente, aguardo vocês sábado que vem. O programa Ciro Santos Convida vem com um novo convidado. Não perde não, porque estaremos aqui sempre com novidades para vocês. Beijos, até sábado às 19 horas, na nossa TVC, programa Ciro Santos Convida. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, ó, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.
Oi, gente, eu sou o Silvio Santos. Tô passando aqui rapidinho para lembrar vocês que neste sábado, às 19 horas, teremos um programa incrível, falando sobre um assunto que está super em alta, sustentabilidade. Quem vai bater esse papo conosco? Ela, Thaís Garcia. Não perde não, é neste sábado, às 19 horas, esse assunto que é tudo sustentabilidade. Silvio Santos convida com você na sua TVC, 19 horas, sábado. Aguardo vocês. Ainda tá de boa.